Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terni, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios. Eu sou Amanda Clark e no programa de hoje vamos tratar de um tema que representa uma nova perspectiva na resolução de conflitos. Arbitragem, que envolve um campo que envolve relações pessoais, autonomia privada e soluções mais eficientes para disputas, inclusive sensíveis. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Branco, referência acadêmica, profissional e na área do direito privado. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço o convite, participar do teu programa já conhecido aqui na nossa cidade e no nosso estado. E é uma responsabilidade, né? Porque eu conheci a arbitragem com o professor Gerson, que foi meu professor de mestrado na URGS. Então, tem que cuidar, né? Qualquer coisa é ele que me ensinou. Mas a Amanda foi uma boa aluna. Mas, para começar nossa conversa, é importante que o telespectador entenda o que é arbitragem. A arbitragem, ela é uma matéria muito antiga, é uma forma de resolver conflitos que antecede mesmo a existência do Estado. Ou seja, duas pessoas têm uma divergência e, por conta dessa divergência, elas elegem uma terceira na qual ambas confiam, imparcial, para que ela decida um conflito. Os comerciantes sempre usaram, historicamente, esse mecanismo. E eu diria que, depois da Revolução Francesa, a força da lei, nós tivemos um aumento do poder do Estado, concentração da jurisdição, mas no final do século XX, nós tivemos um momento de revitalização, porque o Poder Judiciário está estrangulado e questões mais importantes e complexas ficam difíceis de serem decididas por um juiz que tem muitos processos. Então, a arbitragem é um modo previsto em lei para a resolução de conflitos a partir de um procedimento no qual nós não pedimos ao Poder Judiciário, mas nós escolhemos quem é o juiz daquele caso, quem vai julgar esse caso. De um modo sintético, é isso. O que eu particularmente acho maravilhoso, porque normalmente a gente coloca a demanda na mão de um juiz, que por vezes está como substituto naquela vara, vai julgar uma demanda que não é de sua competência e por vezes a gente vê decisões que causam certo temor até para o advogado ou para a parte de como isso aconteceu, ou demandas que ficam lá por muito tempo. Mas como que a gente chega nessa arbitragem? Tem alguma cláusula compromissória por intermédio de contrato? Como que as partes elegem a Câmara Arbitral? Porque, aliás, a arbitragem. Porque eu, particularmente, tomei conhecimento da arbitragem quando eu passei a advogar. Na faculdade, eu, pelo menos, não tive essa matéria, ou se tive, foi de forma muito rasa, porque eu não me lembrava. Como é que funciona a arbitragem na prática? Como que a parte chega à arbitragem?
Bom, na prática, a arbitragem no Brasil, ela não serve para todos os casos. Então, quando alguém tem uma reclamação lá de uma TV estragada, tem que ir no juizado especial. Sim. Tem um problema, um carro, um contrato de consumo, os consumidores, de um modo geral, vão resolver no Poder Judiciário. E talvez esse seja um dos problemas. É como é possível que um juiz conheça de um problema de uma TV que está com defeito, faz uma separação judicial, cuida de nas cidades do interior que tem vara única. A minha cidade, Estância Velha. Tem um só juiz e aí tem um conflito societário. A Estância Velha tem várias empresas importantes lá e que às vezes pode ter conflitos extremamente complexos. Construção de uma usina hidrelétrica, um contrato muito valioso, às vezes não é nem tanto o valor, mas é muito importante para a pessoa aquele contrato. Então, é possível que se insira uma cláusula no contrato estabelecendo que, havendo divergência entre as partes, a solução vai se dar por meio da arbitragem. E essa solução por meio da arbitragem, ela pode, normalmente, estabelece de modo confidencial, então isso pode ter havendo um conflito, mas não vira notícia de jornal, não fica todo mundo sabendo da existência desse conflito. As pessoas, sob o ponto de vista prático, elas sabem que aquele juiz vai ter tempo de cuidar do caso dela. Que às vezes o nosso Poder Judiciário está tão abarrotado de processos que não consegue dar tempo necessário para um caso complexo. Além de que não cabe recurso. Então, qual é a consequência? Um processo que às vezes é bom perder num período razoável de tempo, sim, do que não ganhar e não perder por 10, 20 anos. Nós temos processos que demoram muito quando tem assuntos complexos, que os juízes acabam deixando para depois, vai ao STJ, volta, um tribunal muda tudo, começa de novo o processo, e na arbitragem não. Por mais que às vezes possa ter alguma demora, mas ela é muito mais ágil, muito mais rápida. Então, sob o ponto de vista prático, eu insiro numa cláusula contratual, surgindo litígio, ambas as partes instam a outra a iniciar o processo arbitral, nomeia-se um tribunal arbitral e o tribunal arbitral vai decidir aquela questão. E a sentença, ela é imutável e não cabe recurso contra ela. E quem é que compõe esse tribunal arbitral? É um juiz comum ou é uma pessoa que as partes elegem? Nós temos duas perspectivas disso. Teoricamente, qualquer um pode ser árbitro. Na prática, no mercado de arbitragem, são normalmente advogados com alta reputação, pessoas reconhecidas na sociedade por ter um comportamento ético, pessoas são reconhecidas por ter conhecimento jurídico, pessoas que têm a perder, que são pessoas com uma reputação ilibada. Então, pode ser qualquer pessoa, mas nós sabemos que tem um mercado restrito. Eu não escolho para árbitro alguém que eu não confio. E as partes podem impugnar o árbitro se tiverem razões ou motivos para desconfiar. E existe uma série de deveres, a partir do próprio direito, princípios internacionais da arbitragem, que exigem que o árbitro, na hora que ele for indicado por uma parte, ele diga o relacionamento que ele mantém com aquela parte, com os advogados, se já atuou, tem contratos, qual foi o relacionamento. Então, se já vendeu um pedaço do hotel pro irmão do cunhado, qualquer fato relevante, então, para assegurar a independência. E, além disso, nós temos câmaras arbitrais. No Rio Grande do Sul, nós temos duas câmaras muito importantes, uma vinculada à Fiergs e outra à Federação. Então, é muito comum, aqui no Rio Grande do Sul, serem inseridas cláusulas contratuais indicando uma dessas câmaras. Uhum. Mas nós temos câmaras em todo o Brasil de pessoas que não querem fazem um contrato tão importante, que não querem que esse debate ocorra aqui no Rio Grande do Sul, indicam a CCI, que é uma câmara internacional, indicam câmaras em São Paulo, a Câmara Brasil-Canadá, que é muito conhecida, da Fiesp também, e assim por diante.
Eu até tenho uma curiosidade. Essa Câmara Arbitral, ela já é elegida no ato do contrato? Sim. E as partes ficam totalmente vinculadas a ela? A arbitragem, ela se sobressai à escolha da Câmara. Então, não é incomum que as partes escolham uma Câmara que depois foi extinta. Isso aconteceu logo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2003, dizendo que a lei de arbitragem era constitucional. Houve uma proliferação de cláusulas arbitrais. E, às vezes, as pessoas indicavam o nome errado, haviam duas câmaras com um nome parecido. Então, as partes já escolhem. Porém, se não houver escolha, eu posso ir ao juiz e pedir que o juiz indique qual a câmara. Ou as partes não precisam sequer de câmara, elas podem escolher o que nós chamamos do árbitro ad hoc. A função da Câmara Arbitral, ela nos dá basicamente duas coisas. Um regulamento, então eu sei como são as regras, os prazos, quanto custa as despesas. E, segundo lugar, um serviço de secretaria independente. Recebe as petições, certifica que foi no prazo, faz o trabalho de organização, cobra as despesas e deixa o árbitro só com a função de julgar. Porque se for uma arbitragem ad hoc, todo esse trabalho é o árbitro que vai ter que fazer. Então, as câmaras são bem importantes. Hoje, depois da pandemia, as câmaras têm providenciado também um sistema parecido com o EPROC, do Judiciário. Sim. É um sistema para tramitar os processos. Então, por exemplo, a Câmara de Arbitragem da OAB usa o processo SEI. A CIERGS tem um sistema próprio que é maravilhoso. Então, o sistema da CIERGS, no meu ponto de vista, ele é melhor que o da CCI, é melhor do que o da CCBC, que são algumas câmaras com alta reputação. Então, a Câmara tem esse papel. O que eu acho extremamente honroso nessa parte da arbitragem é a celeridade. E até nós estávamos conversando anteriormente de começar a gravação. Eu tenho um caso de família que eles estão há 3 anos no judiciário. Não é uma questão de família, mas é um caso que está sendo discutido na vara de família, porque é um divórcio. Mas a juíza de família está resolvendo uma questão societária, porque eles são sócios de uma grande empresa, estão com problemas na avaliação, na apuração de cotas, dentre outras questões, e tudo isso está tramitando na vara de família. Então, claro que a gente sabe que tem direitos indisponíveis, que não dá para se tratar tudo em arbitragem, mas essas questões patrimoniais já são passíveis de serem tratadas na arbitragem? Sim. Nós precisamos fazer uma distinção do direito de família e dos problemas de família. Sim. Matérias relativas a divórcio, reconhecimento de paternidade, guarda, alimentos, não são disponíveis à arbitragem. Isso é o Poder Judiciário que vai decidir. Porém, as questões patrimoniais que dizem respeito, inclusive, a modo de transferência de bens, acordos de família, contratos de doação, os famosos planejamentos patrimoniais em vida, que hoje é muito comum serem desenvolvidos, eles, eu diria que é essencial uma cláusula arbitral, especialmente para aqueles patrimônios maiores. Por que é essencial? Porque, embora os juízes de família, eles são talhados e eles têm uma cultura para se preocupar com uma criança, com aqueles direitos essenciais, e existem alguns princípios, algumas regras que são muito especiais e que é difícil do juiz de família entender. Então, o mecanismo de funcionamento do processo judicial, ele é lento. O advogado do direito de família, muitas vezes, ele é um advogado que também está acostumado, tem uma cultura centenária daquele modo de atuar. E a lógica do direito para discutir um contrato de doação,
partilha de bens, o modo como vai ser organizada a vida societária, ela exige uma outra lógica, outro modo de pensar e outras regras. Então, a arbitragem tem sido utilizada. Tá? E tem um detalhe muito importante, Amanda, que é o seguinte. Um dos papéis da arbitragem que é pouco falado. Eu tive um caso muito interessante que envolvia um acordo, foi feito um inventário extrajudicial que manteve todos os bens em condomínio e aí foi feito um contrato para dividir esses bens com uma cláusula arbitral. De uma grande companhia aqui de uma família que era proprietária de uma grande companhia aqui do Rio Grande do Sul. Posteriormente a isso, o pai morreu, a avó morreu, as pessoas que eram as herdeiras tinham morrido e aí surgiu um sentimento assim de injustiça por conta das diferenças de quinhões que um e outro receberam. Aí quando se foi examinar, olha, isso aqui tem uma cláusula arbitral. Aí eu fui procurado porque tinha uma cláusula arbitral. E aí, quando foi explicado para as pessoas o que era a cláusula arbitral e a necessidade de se pagar as despesas do processo arbitral, que não são baratas, porque eu tenho que pagar o trabalho dos árbitros, que vão ser os juízes, as despesas da Câmara, todas as despesas. O caso era um caso, a despesa inicial, no mínimo, para discutir discutia muitos milhões, mas a despesa inicial era no mínimo de, sei lá, 400, 500 mil reais. Nossa. Que era pelo valor do processo e era um tribunal e a Câmara era Brasil-Canadá, que é uma Câmara... isso levou a uma reflexão muito forte do cliente sobre se ele iria demandar ou não. Se fosse uma ação que pudesse ajuizar no Poder Judiciário, nós já teríamos 4, 5 processos. Sim. E a parte não tinha assim, lá tanta convicção de que tinha direito. E certamente elas iriam estar envolvidas em um conflito por 20 anos. Ou seja, a arbitragem exige reflexão, porque e a informação que ela recebeu, tu vai ganhar ou perder logo. Não é uma guerra de atrito que eu ajuizo uma ação para forçar a outra parte a fazer um acordo, porque vai demorar e ela vai se incomodar muito tempo. Se ela fosse para o judiciário, talvez ela, estrategicamente, ela poderia, como se diz na linguagem vulgar, poderia tirar algum dinheiro, alguma vantagem da outra parte. O Poder Judiciário, às vezes, é usado para isso. Muitas vezes. Eu uso o Poder Judiciário, não tenho direito nenhum, mas eu encho tanto a paciência da outra parte, com tanto processo, despesa com advogados, que nunca vai ser reembolsada, a possibilidade de ficar 10 anos envolvido, eu disse, tá bom, quanto tu quer para parar de me incomodar? E a arbitragem evita isso. E até na arbitragem tem honorários e tem custas, a outra parte ressarce esse valor que é desembolsado no início ou não tem a mesma lógica? Pode ser combinado no contrato. Então, quando eu faço um contrato e se eu quero um processo de valor, o direito não é tão grande, questões de valor menor, às vezes tem arbitragens de valores baixos, que eu estabeleço um árbitro único. Todas as câmaras têm arbitragens expeditas nos dias de hoje para que ela seja bem baratinha. 20, 30 mil reais eu tenho uma arbitragem. Mas isso já também nos dá uma ideia de que não é qualquer assunto. Sim. Mas não é uma fortuna. Então, nesses casos, eu posso dizer que não tem honorários para nada, eu posso regular isso. Que a parte tem direito de questionar algo. Então, isso também diminui o interesse daquele advogado que estimula o litígio pensando numa sucumbência. Sim. Porque ele vai ter que negociar com o seu cliente e ele não vai receber além do que for combinado com o cliente, porque não tem reembolso. Sim. Porém, nós temos o artigo 389 ou 395 do Código Civil que dizem claramente que é um efeito da mora e das obrigações, que a parte que descumpre as obrigações ela é responsável por todas as despesas que der causa, mais honorários de advogados. E aí um ponto importante, nós não estamos falando de sucumbência, não incide o Código de Processo Civil. Sim. Mas o Código Civil prevê que a parte que tem... Então, se eu precisar da arbitragem, eu posso pedir que seja aplicada a regra do 389 ou do 395 do Código Civil para condenar a parte a pagar as despesas que eu fiz com os honorários dos meus advogados
e também com as despesas do tribunal arbitral. E o tribunal, na sentença, vai julgar. Então, se eu não tiver disposição nenhuma, essa é a regra. Mas aí é de reembolso de honorários. Não são honorários de sucumbência, que é um honorário adicional. Sim. Não é? Que é diferente. Então, a arbitragem já começa num bom contrato. Começa no bom contrato. Precisa um bom contrato. Um bom advogado, né? Porque o contratualista vai ter que se inteirar da arbitragem, não necessariamente do que a gente comumente dispõe ali dentro dos contratos. E como é que funciona o procedimento? Porque a gente tem essa fase de produção de provas, como num processo comum, porque a gente falou antes da celeridade. Sim. E, normalmente, provas são o que demoram, muitas vezes, o processo, fazer perícia, ter prova oral. Como é que funciona essa produção de provas? Funciona da mesma forma que no processo civil, por exemplo, ou a gente tem uma limitação de provas? Não, funciona melhor. Tá? Primeiro, que o árbitro, para decidir sobre a produção de provas, ele de fato fixa todos os pontos controvertidos. Tá? Isso a gente não vê no Poder Judiciário. Então, eu tenho, antes de iniciar as provas, tu não tem prova inútil ou que o juiz diz assim, digam as provas a produzir, eu vou deferir porque a parte requereu, o tribunal pode anular minha sentença, a gente vê isso muito, produção de provas inúteis. Uma perícia inútil que leva 2, 3 anos para ser feita. Na arbitragem, nós não vamos ver isso. Antes do árbitro deferir as provas, ele precisa alegar as alegações, analisar a alegação de uma parte, da outra, dizer, estes fatos aqui, eu preciso entender que são controvertidos. Sobre esses, vocês devem produzir provas e indiquem as provas. E a produção em si, ela pode ser feita, seja com trabalhos técnicos oferecidos pelas próprias partes, o árbitro pode decidir nomear um perito. E a produção da prova testemunhal, ela é uma produção muito mais rica do que numa audiência. Para te dar uma ideia, esta semana tem um processo no qual eu sou árbitro e que nós marcamos travamos a data para a realização da audiência. Foi travado 3 dias. Manhã e tarde, durante 3 dias, para ser realizada uma Câmara de São Paulo, vai ser feita audiência presencialmente em São Paulo. Então, dificilmente eu tenho uma audiência que dura menos do que 2, 3, às vezes até pode ser se tem poucas testemunhas. Mas as testemunhas são muito bem exploradas. Ou seja, não é ouvir 15 minutos, tá bom, essa pergunta já foi feita, próxima testemunha. Não. Então, só que ela vai ser bem explorada, as partes vão perguntar, reperguntas, esclarecimentos, os árbitros, ninguém vai sair com dúvida. Do mesmo modo, a prova pericial. O perito não faz 55 perícias. Ele sabe que aquela perícia é uma perícia especial, então ele vai dedicar atenção. Sim. Então, o que pode existir é a exibição de um documento de terceiro. Aí vai ser preciso o que a gente chama de carta arbitral, que é aí um pedido que o árbitro faz para o juiz, porque se eu preciso conduzir uma testemunha ou obrigar alguém a entregar algum documento, o árbitro não tem poder de polícia contra terceiros. Então, ele pede ao juiz e aí o juiz executa por meio de uma carta arbitral. Eu acho engraçado. Engraçado não, porque a gente lida com o sentimento das partes, mas no processo civil, especialmente no direito de família, eu escuto, né? Os clientes dizendo, mas eu quero falar com o juiz, eu quero que a fulana de tal seja ouvida. E às vezes a gente espera 1 ano para aquela audiência acontecer, é um informante, não é algo relevante, mas é só aquele anseio das pessoas que vão para o judiciário buscar algum tipo de vantagem. Se, por exemplo, a pessoa não logra êxito na arbitragem, ela pode recorrer ao Poder Judiciário posteriormente? Existe a ação anulatória da sentença arbitral. Prazo é de 90 dias, é um prazo muito exíguo. E ele precisa ser sobre pontos muito específicos. O árbitro violou claramente a lei, privilegiou uma das partes, não informou uma circunstância, foi advogado de uma das partes e não informou. O árbitro
já teve algum elemento que se descobriu posteriormente, que ele tinha algum vínculo com a parte, ou seja, ele não tinha isenção em relação àquele caso. Ou simplesmente tem uma nulidade no processo. A ausência de procuração, a ausência de representação adequada, alguma nulidade. Mas as hipóteses de invalidade de cláusula arbitral existem, as sentenças, mas elas são muito limitadas. Então, são 90 dias e ela não é um recurso. Vamos imaginar que o árbitro tenha ficado convencido e talvez aquela não seja exatamente a melhor decisão. Se fosse um recurso, o tribunal iria reverter. Isso não justifica. Se ele fundamentou bem a decisão, se não houve violação da lei clara e direta, não é recurso. É ação anulatória do procedimento, ou seja, não tem como recorrer ao judiciário. Sim. Podem as partes combinar que vai ter um recurso. Por exemplo, no direito espanhol, tem um entendimento de que é admitido o recurso constitucional para a Suprema Corte das decisões arbitrais. Mas é também de modo muito limitado. Então, as partes podem, no contrato, estabelecer que vai ter um recurso. Eu nunca vi. Eu nunca vi porque, na verdade, as pessoas buscam, e é algo importante isso, ganhar ou perder rápido, às vezes é melhor do que ganhar depois de 20 anos. Exatamente. Pela perda que isso provoca na vida das pessoas ao longo do tempo. Exatamente. Bom, nós teríamos conversa para mais 2 ou 3 programas, né? Porque a arbitragem é um tema que vem tomando bastante espaço e talvez vem sendo mais aplicado pelos advogados do que comumente era. Professor Gerson, gostaria de agradecer muito a tua presença e você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. Até a próxima.